Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, dear friends, prezados amigos em Cristo, I greet you eu vos saúdo from my heart do meu coração diretamente aqui do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. It's a great privilege É um grande for me privilégio para mim to share compartilhar God's precious a santa e preciosa Palavra de Deus com as nações. We still have Nós ainda programs temos in um a número de number of programas different em countries diferentes países trying to reach tentando alcançar most parts as of partes the mais longínquas da Terra com a verdadeira Palavra de Deus. E amigos, the subject os temas permanecem os mesmos. the return of O Christ, retorno de Jesus Cristo, fulfillment o cumprimento of prophecy, de profecias bíblicas no nosso tempo, knowing that sabendo que, primeiramente, Deus faz promessas and when the time e então, quando o He tempo watches vem, over His word Ele cuida sobre sua palavra para cumprir aquilo que Ele prometeu. We do realize Nós percebemos we're living in que o tempo em que estamos vivendo end time. é o tempo do In fim. every church, E em cada igreja, TV evangelist cada evangelista da televisão speaks about fala the signs sobre of os the sinais end time. do tempo do Then fim. in connection Então, em with this, conexão com we isto, do see nós what vemos actually is o taking que place de fato está at this acontecendo time. nesse In the tempo. first few months Nos primeiros in the year poucos meses, no ano de 2010, many things muitas coisas have happened. aconteceram. The earthquake, O terremoto no Chile, the earthquake o terremoto in Haiti, no Haiti, the earthquake o again terremoto de novo on Sumatra. em And Sumatra. friends, E amigos, when we look even at the se volcanic olharmos até eruption, para as erupções vulcânicas, which we never heard of in our das time, quais jamais ouvimos no maybe nosso tempo, from history, talvez da but história, friends, mas things amigos, are happening. coisas estão acontecendo como jamais Then antes. the oil crisis Então, a crise de in óleo the Gulf of no Mexico, Golfo do México, this has never been. isto jamais houve Then we have antes. the bank crisis, Então, nós temos as crises government dos crisis, bancos, crises de governos, family crisis, crises nas famílias, crises no casamento, just one thing simplesmente uma coisa após a outra. where is this? Aonde está a solução? Then we look Então olhamos Middle East, para o Oriente the Médio, crisis, a crise. and Israel Israel is always é the sempre target, o alvo, the target. o alvo. And friends, E amigos, I've been to eu Israel, estive em Israel, I think 23 eu creio, or 23 ou 24 vezes. I'm taking groups to Eu levo Israel. grupos para I Israel. love Eu Israel amo with Israel all my heart. de todo o meu At the coração. same time, we E have ao to mesmo tempo, recognize nós temos que reconhecer because porque they did not eles recognize não the reconheceram day o of dia God's da visitation visitação divina and did not receive e não the receberam o Messiah Messias on whom they waited for ao qual 4,000 esperaram por years. 4.000 anos. They had to go Eles têm que through passar terrible times, por tempos through terríveis, persecutions. por perseguições. The Lord Mas God então, of o Senhor Israel Deus de Israel made the promise fez a that he would promessa gather them que Ele again ajuntará at the end of o days. seu povo de novo And no this fim is dos taking dias. place E isso está before acontecendo our very diante eyes. dos nossos olhos. And our Lord said E nosso Senhor in disse Luke chapter em 21, Lucas capítulo verse 21, 24, versículo 24, that Israel que would be Israel scattered seria among the espalhado nations entre as nações until até the times os of the tempos Gentiles dos gentios are over. tiverem And then, terminado. not to accuse E anyone, então, não para but acusar the ninguém, Arab nations, mas as nações they árabes, simply eles hate simplesmente Israel odeiam Israel without sem a cause. uma causa. This no one really Isto ninguém, de fato, understands, alguém pode even compreender. to the Mesmo teaching that
até a doutrina que o 12º Madi não pode vir a não ser que Israel tenha sido destruída e não exista mais. Assim, eles têm que fazê-lo de acordo com suas próprias doutrinas. Eles têm que destruir Israel assim, para que o 12º Madi possa vir. É chamado de Madi. Madi, assim eles o chamam. E então, a terra inteira estará em paz e a meia-lua se tornará a lua cheia. Mas aonde uma promessa para tal coisa na palavra de Deus? Amados, nós temos que chegar ao ponto para tomar nossa decisão. Seja que vamos crer o que uma religião diz, o que o Papa diz, o que cardinais dizem, o que bispos dizem, ou se vamos crer o que Deus diz em sua palavra. Eu tomei minha decisão muitos anos atrás. Eu não sorrio muito frequentemente porque eu tomo a proclamação da Santa Palavra de Deus seriosamente por toda a minha vida. Quando eu comecei o ministério, eu tinha 21, mas eu tomei a coisa muito seriamente. E agora, em breve, eu terei 80, olhando para os muitos anos do ministério. O Senhor foi bom para comigo. E talvez eu possa justamente dar como testemunho o que os meus olhos viram e o que os meus ouvidos ouviram. Cada homem de Deus teve um chamado, sabia o dia e a comissão que recebeu de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Nosso Senhor disse: eu vos enviarei escribas, eu vos enviarei apóstolos. E se você olhar dentro do Novo Testamento, na igreja, 1 Coríntios 12, 13, 14, e então Efésios 4, Deus colocou diferentes ministérios dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. No nosso tempo, amados amigos, Deus usou o irmão William Branham de uma forma muito especial. Eu tive o grande privilégio de conhecer o Senhor já em 1949. Mas então, em 1955, quando o irmão Branham veio à Alemanha e à Suíça, amigos, eu vi dias da Bíblia. Eu vi Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu ouvi o Evangelho original pregado. Eu vi a confirmação desta palavra de Deus diretamente na plataforma. Eu estive em muitas reuniões, seja na Europa ou nos Estados Unidos, quando Deus confirmou sua palavra, e especialmente William Branham não foi somente um profeta, ele era um vidente, ele via uma visão sobre a pessoa para a qual estava para orar. Quantas vezes o Senhor lhe mostrou da onde a pessoa vinha, até mesmo o nome da pessoa, e qualquer que fosse a enfermidade ou problema que ela tinha. Eu sou um testemunho daquilo. Eu ouvi, mesmo quando o irmão Branham pregou na Alemanha, sem saber uma palavra da língua alemã, mas com cada pessoa na plataforma, na presença de milhares e milhares de pessoas, o Senhor mostrava uma visão
e diria à irmã, você vem de Hamburgo, você tem isto e aquilo. Diria a um irmão, você veio de Berlim, e falando todos os detalhes de suas enfermidades e mesmo de suas vidas. Amigos, este foi o ministério que o nosso Senhor teve quando Ele caminhou sobre a terra, porque Ele teve que ser um profeta de acordo com Deuteronômio, capítulo 18. O Senhor, teu Deus, te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. Assim, esse ministério profético, vendo uma visão, você vai para João, capítulo 5, versículo 19 e 20. O filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Amigos, não é filosofia, mas realidade. Eu sou pela realidade e creio em mim. O Senhor Deus deu o mesmo ministério a William Branham no nosso tempo para virar a nossa atenção para a palavra de Deus, para as promessas. E finalmente, quando esse homem de Deus foi presenteado em 1963 para receber a revelação, a abertura dos 7 selos. E amigos, todo o livro da Revelação, com os 22 capítulos, foi conhecido e nós pudemos ver todos os detalhes. E agora nós podemos posicionar todas as coisas da forma apropriada divina. Mas agora, para alguns momentos, deixe-me perguntar, o que você está crendo? Em que igreja você está? O nosso Senhor disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você for a Zacarias, capítulo 4, onde o profeta viu o candelabro dourado, ele viu como o óleo estava se movendo para baixo através de 7 canudos para as lâmpadas desse candeeiro dourado. E se você for a Apocalipse, onde João, na ilha de Patmos, viu Jesus Cristo caminhando entre os 7 candeeiros de ouro, mas então nós lemos sobre a promessa, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E então, você lê 2 vezes sobre a pedra angular. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a pedra da esquina. Ele também é a pedra angular. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é Alfa e Ômega. Ele redimiu a sua igreja, Ele edificou a sua igreja, Ele estabeleceu a sua igreja, Ele colocou todos os dons e todos os ministérios dentro da igreja pelo derramamento do Espírito Santo. E agora, antes do retorno de Cristo, a igreja do Novo Testamento tem que ser restaurada para o que era no começo, bem no começo. O que significa restauração? Quando Deus disse, eu restaurarei, o que isso significa? E se algo colabiu e então necessita ser restaurado, então será no mesmo estado como foi antes, após a restauração. Assim, agora o tempo chegou, não para interpretar uma escritura sequer, ou uma simples afirmação que o irmão Branham fez, mas colocar todas as coisas na conexão correta,
dentro da Santa Escritura, de acordo com o plano de salvação. Recentemente, eu fiz a afirmação: se você não pode crer cada palavra de Deus da maneira como está escrita e deixá-la lá e como está, algo está errado em algum lugar. Nosso Senhor disse que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E cada palavra pertencendo à primeira vinda de Cristo foi cumprida literalmente. Cada promessa se tornou uma realidade. Mesmo agora, o tempo do chamado para fora, como nosso Senhor fez a promessa, é uma realidade. Uma realidade. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias para restaurar todas as coisas. Mateus 17, versículo 11. E esta afirmação o nosso Senhor fez após ele ter encontrado Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, após o ministério de João Batista ter terminado há muito tempo. Nosso Senhor fez a afirmação: eis que eu vos enviarei o profeta Elias para restaurar. Você pode crer nisto? Para restaurar todas as coisas. João Batista teve um ministério para preparar. Cada vez que você lê sobre João Batista, o seu ministério, você somente encontra a palavra preparar. Em Isaías 40, versículo 3, em Malaquias 3, versículo 1, em Mateus 11, em Marcos, capítulo 1, em Lucas, capítulo 3, aonde quer que você ler sobre o ministério de João Batista, você encontra a palavra preparar. Mesmo em Lucas 1, versículo 16 e 17, João Batista cumpriu a sua tarefa e preparou o povo para receber a Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, antes do retorno de Cristo, como prometido em João capítulo 14, depois que eu for e vos preparar lugar, voltarei e tomar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você crê nisto? E amigos, agora para o ponto muito, muito sério. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, por favor, leia isto cuidadosamente em oração e pergunte a você mesmo se você pode concordar com cada versículo, com cada afirmação feita em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, diretamente até o fim. Até 51, que o nosso Senhor retornará em um momento, em um piscar de olhos. Eu pergunto a você, no nome do Senhor, jamais siga de novo seus próprios pensamentos, suas próprias interpretações. Jamais tente dizer, mas o profeta disse, mas o profeta disse. Deixe-me dizer isso muito honestamente. O profeta jamais disse algo contra a palavra de Deus. Isto é a sua má compreensão. Sua má compreensão. Porque você não se preocupa em voltar às Escrituras. Você não tem a coragem de olhar para a palavra de Deus
e finalmente estar apto a dizer, a Escritura diz. Por que estão todos esses ensinamentos errados se movendo por todo o globo? Por quê? Ninguém diz, sequer um irmão que está no seu caminho com as interpretações, sempre se referindo ao profeta e nenhuma vez sequer se referindo à Bíblia. Você compreende o que eu estou pensando? Você compreende o que eu quero dizer? E amigos, eu sou aquele que conheceu o irmão Branham por 10 anos, de 1955 a 1965. Eu sou aquele que tomou a palavra, a mensagem da hora, como primeiro a todas as nações, a todas as nações. E por quê? Por causa da comissão direta. Mas deixe-me dizer isso de novo. Eu jamais compreendi mal, irmão Branham. Eu jamais vi uma contradição, o que nós chamamos a mensagem e a Bíblia. Por quê? Porque pela graça de Deus, eu não somente ouvi o que o irmão Branham disse, eu compreendi o que ele disse. Eu sabia o que ele pensava quando ele fez uma afirmação. E amigos, esta foi a graça de Deus dada a mim já desde o começo. Eu não tenho duas coisas, mensagem aqui e Bíblia lá. Eu tenho somente uma coisa, que Deus enviou seu servo e profeta no nosso tempo para nos trazer de volta a palavra, a todos verdadeiros ensinamentos sobre a divindade, sobre o batismo na água, sobre o batismo pelo Espírito Santo, sobre a primeira ressurreição, sobre a eleição, sobre predeterminação, desde antes da fundação do mundo, mostrando e compartilhando conosco todos os mistérios pertencendo ao reino de Deus, começando diretamente a partir do Jardim do Éden, com o pecado original, mostrando-nos o completo conselho de Deus, como não foi conhecido nos últimos 2000 anos. E da mesma forma, como o apóstolo Paulo foi utilizado por Deus para tocar todos os temas, o mesmo William Branham fez no nosso tempo. Mas nós pregamos Jesus Cristo, e eu digo de novo, sequer uma contradição. Eu tenho que perguntar a você, mesmo que você leia 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, por favor, não coloque seus próprios pensamentos, não coloque sua imaginação, e não coloque a sua própria afirmação. Mas o profeta disse, por favor, jamais faça isso em toda a sua vida. Jamais faça isso. Jamais utilize. Mas o profeta disse, se você faz o profeta dizer algo diferente que Deus disse na sua palavra, você sabe o que está fazendo? Não, amigos. Não comigo, e não com Deus, e não com a palavra. O servo e profeta de Deus foi um profeta da palavra. E o Senhor Deus utilizou de uma forma tão poderosa. Amigos, eu tenho que terminar. Eu digo isso de novo. Nós estamos muito próximos da segunda vinda de Cristo. E quando Ele vier, eu quero estar preparado. Nós falamos sobre a crise, sobre todas essas coisas. Deixe-me dizer finalmente, por toda a terra, aqueles que são parte da igreja noiva, ouvem o que o Espírito diz às igrejas, estão se preparando no amor de Deus, no Espírito Santo, na palavra de Deus, sendo unificados como noiva com o noivo, se preparando para esse grande momento, quando a trombeta ecoar e a voz do arcanjo soará, e o Senhor vier com
um tom de ordem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e imediatamente tomados para a glória, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, ir com Ele para as bodas do Cordeiro. Deus vos abençoe, esteja com você. É minha oração, no santo nome de Jesus. Amém.